A noite de São Paulo respirava promessas quando Dandara saiu do Teatro Municipal, ainda sentindo a adrenalina percorrer cada fibra do seu corpo. Seus dedos tremiam levemente enquanto segurava o envelope branco com o selo dourado do Bolshoi, a confirmação oficial de sua aceitação. 19 anos de suor, sangue e lágrimas materializados naquele pedaço de papel que pesava mais que o mundo inteiro em suas mãos. As luzes da cidade piscavam como estrelas terrestres, e pela primeira vez em sua vida, Dandara permitiu-se sonhar sem medo. Ela mal conseguia sentir o frio da madrugada contra sua pele morena, ou o cansaço que habitualmente tomava conta de suas pernas após horas de ensaio. Tudo o que existia era aquela sensação embriagante de vitória, de ter finalmente alcançado algo que todos diziam ser impossível para uma garota da periferia de Santo André. Seu celular vibrou no bolso da jaqueta jeans desgastada. Era Jéssica, sua melhor amiga desde os tempos da escola de ballet comunitária onde tudo começou. E aí, bailarina internacional, já tá na balada comemorando? Dandara sorriu, seus olhos castanhos brilhando sob a luz dos postes. Tô indo pra casa. Amanhã tenho um ensaio cedo e... Nem vem! Você acabou de entrar pro Bolshoi, Dan. O Bolshoi! A gente vai comemorar sim, nem que eu tenha que te sequestrar. Dandara riu, aquele som cristalino que poucos tinham o privilégio de ouvir. Ela era conhecida por sua seriedade e disciplina, mas Jéssica tinha razão. Aquela noite merecia ser celebrada. Tá bom. Me manda o endereço, mas só umas horinhas, juro. O bar escolhido por Jéssica ficava em Pinheiros, um lugar descolado frequentado por artistas e intelectuais. Dandara raramente se permitia esse tipo de luxo. Cada centavo economizado era destinado às aulas, às sapatilhas, aos figurinos. Mas aquela noite era diferente. Aquela noite ela podia finalmente respirar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Milena dirigia seu Mercedes preto pelas ruas vazias, as mãos apertadas no volante com uma força desnecessária. A reunião de negócios havia se estendido muito mais do que o planejado, e o uísque que ela bebera, talvez um copo a mais do que deveria, começava a pesar em suas pálpebras. Aos 25 anos, Milena Cavalcante era tudo o que as revistas de negócios adoravam estampar em suas capas. Jovem, bem-sucedida, implacável. Herdeira de um império de tecnologia, ela havia provado ao pai e ao mundo que não era apenas um rosto bonito, mas uma mente afiada capaz de multiplicar fortunas. Mas o sucesso tinha seu preço. E naquela noite, dirigindo sozinha pelas ruas desertas, Milena sentia o peso de cada escolha, de cada pessoa que havia deixado para trás em sua escalada ao topo. Especialmente dela, Sofia. O nome ainda queimava em sua mente, como um ferro em brasa, mesmo após 3 anos. Milena aumentou o volume do som, deixando que as batidas eletrônicas afogassem os pensamentos indesejados. Ela não percebia que seus olhos estavam ficando pesados, que a linha divisória entre as faixas começava a ondular diante de sua visão turva. Não percebia que estava indo rápido demais, que seus reflexos estavam comprometidos pelo cansaço e pelo álcool que corria em suas veias. Dandara estava radiante quando chegou ao bar. Jéssica havia reunido um pequeno grupo de amigos da companhia de ballet, e todos a receberam com abraços apertados e gritos de celebração. Alguém colocou uma coroa improvisada de guardanapos em sua cabeça, e ela riu, genuinamente feliz, deixando-se levar pela alegria contagiante daquele momento. Um brinde! Jéssica ergueu sua taça. A Dandara Silva, que provou que os sonhos não têm CEP, não têm código postal, não respeitam fronteiras. Você é a prova viva de que talento e determinação podem mover montanhas. As taças se chocaram, e Dandara sentiu os olhos arderem com lágrimas que se recusava a derramar. Ela pensou em sua mãe, Dona Conceição, que trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes para pagar suas aulas. Pensou no irmão mais novo, Kaique, que abria mão de seus próprios sonhos para que ela pudesse perseguir os dela. Aquela vitória não era apenas sua, era de todos eles. As horas passaram em um borrão de risadas, música e dança. Dandara até se permitiu beber meia taça de espumante, sentindo as bolhas explodirem em sua língua e subirem a cabeça de uma forma agradável e leve. Ela dançou com seus amigos, não balé dessa vez, mas movimentos livres e descoordenados que só a alegria pura podia inspirar. Quando o relógio marcou 2 da manhã,
Dandara finalmente decidiu que era hora de ir para casa. Amanhã seria um novo dia, o primeiro dia do resto de sua vida. Ela precisava estar descansada, precisava começar a se preparar mentalmente para a mudança que estava por vir. Moscou, a Rússia, um mundo completamente novo e assustador. Quer que eu chame um Uber para você? Jéssica perguntou, notando a ligeira tontura na amiga. Não precisa. A estação de metrô é ali perto. O ar fresco vai me fazer bem. Jéssica franziu a testa preocupada. Dan, são 2 da manhã. Jé, eu cresci em Santo André. Sei me cuidar. Pode deixar. Dandara deu um abraço apertado na amiga. Obrigada por essa noite. Foi perfeita. A rua estava surpreendentemente tranquila quando Dandara saiu do bar. O frio da madrugada paulistana a envolveu como um manto, e ela puxou a jaqueta mais junta ao corpo, sentindo o envelope do Bolshoi ainda seguro no bolso interno. Um sorriso involuntário surgiu em seus lábios. Ela havia conseguido. Realmente havia conseguido. Dandara começou a caminhar em direção à estação de metrô, seus passos leves apesar da leve tontura causada pelo álcool e pelo cansaço. A rua estava praticamente deserta, apenas alguns carros passando ocasionalmente, faróis cortando a escuridão como facas de luz. Foi então que ela ouviu o ronco de um motor se aproximando, rápido demais para aquela hora, rápido demais para aquela rua residencial. Dandara virou-se instintivamente, seus instintos de bailarina fazendo-a perceber o perigo antes mesmo que seu cérebro pudesse processar a informação. Os faróis, cegantes, vindo direto em sua direção. Milena viu a figura tarde demais. Um segundo ela estava perdida em pensamentos sombrios sobre Sofia, sobre escolhas erradas e pontes queimadas. No segundo seguinte, havia uma pessoa na rua, bem à frente do seu carro, e ela pisou no freio com toda a força. Mas sabia, Deus, ela sabia, que não seria suficiente. O som foi horrível, metal encontrando carne. O impacto jogou Dandara no ar como se ela não pesasse nada, como se seu corpo de bailarina, tão forte e treinado, fosse apenas uma folha ao vento. Ela caiu metros à frente, o som do impacto contra o asfalto ecoando pela rua vazia como um trovão de pesadelo. Milena saiu do carro em pânico, tropeçando nas próprias pernas, seu coração batendo tão forte que ela achava que fosse explodir. Não, 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 não. Isso não podia estar acontecendo. Ela correu até o corpo caído, e o que viu fez seu sangue gelar. Era uma garota, jovem, bonita. Sangue começando a formar uma poça ao redor de sua cabeça, tingindo seus cachos escuros de vermelho. Seus olhos estavam fechados, seu rosto contorcido em uma expressão de dor, mesmo inconsciente. E ali, caído ao seu lado, manchado de sangue e poeira, estava um envelope branco com um selo dourado. As mãos de Milena tremiam violentamente quando ela pegou seu celular para chamar a ambulância. Lágrimas escorriam por seu rosto sem que ela percebesse, sua voz falhando enquanto tentava dar as informações ao atendente. Ela olhou novamente para a garota, para aquele rosto jovem e cheio de vida, que agora jazia imóvel no asfalto frio. Por favor, Milena sussurrou, ajoelhando-se ao lado de Dandara, sem ousar tocá-la com medo de piorar as coisas. Por favor, aguenta. A ambulância já vem. Por favor, não morre. Pelo amor de Deus, não morre. Mas Dandara não respondia. Seu corpo permanecia assustadoramente imóvel, apenas o subir e descer irregular de seu peito, indicando que ainda havia vida ali. Vida que Milena, em sua imprudência, havia quase extinguido. Os minutos que se seguiram foram os mais longos da vida de Milena. Ela segurou a mão de Dandara, que estava fria, tão fria, e rezou para todos os santos que conhecia e alguns que não conhecia. Prometeu que mudaria, que seria melhor, que dedicaria sua vida a consertar aquele erro se apenas aquela garota sobrevivesse. Quando a ambulância finalmente chegou, seguida pela polícia, Milena foi afastada do corpo de Dandara. Os paramédicos trabalharam rapidamente, verificando sinais vitais, imobilizando o pescoço, preparando-a para o transporte. Um policial se aproximou de Milena, fazendo perguntas que ela mal conseguia processar. Sim, ela estava dirigindo. Sim, ela havia bebido. Não, ela não viu a garota até ser tarde demais. Senhorita Cavalcante, o policial disse, seu tom formal, mas não desprovido de simpatia. A senhora vai precisar nos acompanhar para prestar depoimento. Milena assentiu, incapaz de falar, seus olhos fixos na ambulância onde estavam colocando Dandara. O envelope branco ainda estava no chão, esquecido na confusão.
Milena o pegou cuidadosamente, limpando o sangue da superfície com dedos trêmulos. No hospital, enquanto Dandara lutava pela vida em uma sala de cirurgia, Milena sentou-se na sala de espera com o envelope em mãos. Ela o abriu com dedos trêmulos, precisando saber, precisando entender quem era aquela garota cuja vida ela havia destruído. As palavras dançaram diante de seus olhos. Bolshoi Ballet Academy, aceita com honras, Dandara Silva, programa de bolsa integral. Milena sentiu algo quebrar dentro de si. Não era apenas uma vida que ela havia quase tirado. Era um sonho, um futuro. Tudo o que aquela garota havia trabalhado, tudo o que ela havia conquistado, Milena havia destruído em um único momento de imprudência. Horas depois, quando o cirurgião finalmente saiu da sala de cirurgia, Milena pulou da cadeira, seu corpo inteiro tremendo de ansiedade e medo. Como ela está? Milena perguntou, sua voz rouca de tanto chorar. O médico suspirou, tirando a touca cirúrgica e revelando um rosto cansado, mas não devastado. Ela sobreviveu. Foi por pouco, mas ela sobreviveu. Tem uma comoção cerebral, 3 costelas quebradas, o braço direito fraturado em 2 lugares e a perna esquerda ficou seriamente comprometida. Mas ela vai ficar bem? Milena insistiu, agarrando-se a qualquer esperança. O médico hesitou, e naquele silêncio, Milena entendeu a resposta antes mesmo que ele falasse. Fisicamente, ela vai se recuperar. Mas a perna... Senhora Cavalcante, a fratura foi extremamente grave. Foram necessários pinos, placas. Vai exigir meses de fisioterapia e mesmo assim... Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Dança profissional pode não ser mais uma opção. O mundo de Milena desabou. Ela olhou para o envelope em suas mãos, para aquele pedaço de papel que representava uma vida inteira de trabalho e sonhos, e compreendeu a magnitude do que havia feito. Não havia destruído apenas um corpo. Havia destruído uma alma. Os primeiros raios de sol atravessavam as cortinas do quarto de hospital, projetando sombras alongadas sobre o corpo imóvel de Dandara. Milena estava ali havia horas, sentada na cadeira desconfortável ao lado da cama, incapaz de ir embora, incapaz de fazer qualquer coisa além de observar a subida e descida do peito da garota que ela havia atropelado. Dandara acordou lentamente, sua consciência emergindo de um mar de dor e confusão. Tudo doía. Cada respiração era uma agonia. Cada pequeno movimento um lembrete brutal de que algo estava terrivelmente errado. Seus olhos se abriram devagar, ajustando-se à luz suave do quarto. E foi quando ela viu. Uma mulher estava sentada ao lado de sua cama. Linda, Dandara notou de forma distante, como se seu cérebro estivesse processando informações através de um véu espesso. Cabelos castanhos escuros caindo em ondas sobre os ombros. Olhos verdes inchados e vermelhos de tanto chorar. Traços delicados marcados por uma expressão de angústia, tão profunda que quase dava para sentir fisicamente. Você acordou, Milena disse, sua voz rouca e trêmula. Ela se inclinou para a frente, sem ousar tocar Dandara, mas seu corpo inteiro irradiava uma necessidade desesperada de conexão. Graças a Deus você acordou. Dandara tentou falar, mas sua garganta estava seca, arranhando como lixa. Milena imediatamente pegou o copo de água com canudo que estava na mesinha ao lado, aproximando-o cuidadosamente dos lábios de Dandara. Devagar, Milena murmurou, segurando o copo com mãos que ainda tremiam levemente. Pequenos goles. A água era a coisa mais deliciosa que Dandara já havia provado. Ela bebeu com avidez, sentindo o líquido acalmar sua garganta queimada. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz saiu em um sussurro áspero. O que aconteceu? A pergunta fez Milena fechar os olhos, como se ela tivesse levado um soco. Quando os abriu novamente, havia lágrimas descendo por suas bochechas. Dandara, eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Eu te atropelei. Estava cansada. Havia bebido. Não deveria estar dirigindo e eu destruí tudo. Eu sinto muito. A memória voltou em flashes. A rua, os faróis, a dor explosiva, o envelope, o Bolshoi. Dandara tentou se sentar, ignorando a dor lancinante que percorreu seu corpo, mas Milena a impediu com um toque gentil em seu ombro. Não se mexa. Por favor, você está muito machucada. Minha perna, Dandara disse, e havia pânico em sua voz agora. Ela tentou movê-la e sentiu uma onda de dor tão intensa que sua visão escureceu por um momento. Minha perna, eu preciso... Dandara.
Milena segurou sua mão, e havia tanta dor naquele toque que Dandara parou, seu coração disparando no peito. Sua perna foi gravemente fraturada. Os médicos fizeram tudo o que puderam, mas... Mas o quê? Dandara perguntou, sua voz subindo uma oitava. Mas o quê? Milena engoliu em seco, forçando-se a manter contato visual, mesmo quando tudo dentro dela gritava para desviar o olhar. Eles não sabem se você vai conseguir voltar a dançar profissionalmente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dandara olhou para Milena, processando as palavras, mas elas não faziam sentido. Não podiam fazer sentido. Ela tinha acabado de entrar no Bolshoi. Ela tinha acabado de conseguir. Era impossível que tudo tivesse acabado assim, em um piscar de olhos, sem aviso, sem chance de luta. Não, Dandara sussurrou, e então mais alto. Não, não, você está mentindo. Você está mentindo. Eu queria estar, Milena disse, lágrimas escorrendo livremente agora. Deus, como eu queria estar mentindo. Dandara puxou sua mão da de Milena, como se o toque queimasse. Sai daqui agora. Dandara, por favor. Sai daqui! O grito rasgou a garganta de Dandara, e enfermeiras vieram correndo para o quarto. Milena foi gentilmente, mas firmemente escoltada para fora enquanto Dandara soluçava, seu corpo inteiro tremendo com a força de sua dor e raiva. Nos dias que se seguiram, Milena não se afastou. Ela sabia que Dandara não queria vê-la, que sua presença era um lembrete doloroso de tudo que havia sido perdido. Mas ela não conseguia ir embora. Ela conversou com os médicos, contratou os melhores especialistas, pagou todas as contas hospitalares sem pestanejar. Quando a mãe de Dandara chegou, uma mulher de olhar cansado mas gentil que claramente carregava o peso do mundo nos ombros, Milena se aproximou dela na sala de espera. Senhora Silva, Milena começou, sua voz formal mas carregada de emoção. Meu nome é Milena Cavalcante. Eu fui responsável pelo acidente da sua filha. Dona Conceição olhou para Milena por um longo momento, seus olhos estudando cada detalhe daquela mulher jovem e claramente privilegiada que estava diante dela. Então, surpreendentemente, ela suspirou e sentou-se, fazendo um gesto para que Milena se sentasse ao seu lado. Você parece estar sofrendo tanto quanto ela, Conceição disse finalmente, sua voz suave mas firme. Milena sentou-se, suas mãos entrelaçadas no colo, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Não tanto, nunca tanto quanto ela. Eu tirei o sonho da sua filha, senhora Silva. O Bolshoi, tudo que ela trabalhou a vida inteira para conseguir, eu destruí em 1 segundo. Conceição fechou os olhos por um momento, e Milena viu a dor atravessar seu rosto como uma sombra. Sim, ela disse simplesmente. Você destruiu. Então ela olhou para Milena novamente, e havia algo ali além de raiva ou culpa. Havia uma compreensão profunda, do tipo que apenas alguém que havia visto muita coisa na vida poderia ter. Mas viver com essa culpa não vai devolver o sonho da minha filha. Então o que você vai fazer agora? A pergunta pegou Milena desprevenida. Eu não sei. Qualquer coisa. Tudo. O que ela precisar. O que ela precisa? Conceição disse firmemente. É de tempo para se curar. Corpo e alma. E talvez, apenas talvez, ela precise de alguém que entenda a magnitude do que foi perdido e ainda assim acredite que há um futuro além dessa dor. Milena engoliu em seco, assentindo. Eu vou estar aqui, pelo tempo que for necessário. 3 semanas depois, Dandara recebeu alta hospitalar. Ela mal falou com Milena durante todo esse tempo, se comunicando apenas através de olhares frios e respostas monossilábicas quando absolutamente necessário. Mas Milena estava sempre lá, pagando contas, conversando com médicos, garantindo que Dandara tivesse tudo o que precisava. Foi Conceição quem finalmente convenceu Dandara a aceitar a ajuda de Milena de forma mais permanente. Filha, ela disse, sentando-se cuidadosamente na cama ao lado de Dandara. Essa mulher destruiu seu sonho. Isso é verdade. Mas ela também está oferecendo recursos que nós nunca poderíamos ter. Os melhores fisioterapeutas, os melhores médicos, a melhor chance de você se recuperar completamente. Eu não quero nada dela, Dandara disse teimosamente, seus olhos fixos na janela, recusando-se a olhar para a mãe. Eu sei, bebê, eu sei. Mas às vezes orgulho é um luxo que não podemos nos dar. Conceição segurou o rosto de Dandara, forçando-a gentilmente a fazer contato visual. Você tem 19 anos. Sua vida não acabou. Mas para que ela continue, para que você tenha qualquer chance de voltar a dançar, você precisa da melhor ajuda possível.
Dandara sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Eu a odeio, mãe. Eu odeio tanto. Eu sei. E você tem todo o direito. Mas ódio não vai curar sua perna. Ódio não vai te devolver ao palco. Conceição beijou a testa da filha suavemente. Deixa ela te ajudar. Não por ela. Por você. Foi assim que Dandara se viu morando no apartamento de cobertura de Milena em Jardins. Era um espaço imenso e luxuoso, tão diferente da casa humilde em Santo André, que Dandara se sentiu como uma alienígena no primeiro dia. Milena havia preparado um dos quartos de hóspedes especialmente para ela. Acessível, com barras de apoio, uma cama hospitalar elétrica, tudo o que ela poderia precisar. Seu quarto fica ali, Milena disse no primeiro dia, apontando para uma porta ao fundo do corredor. Sua voz era cuidadosa, formal, mantendo distância. O meu é do outro lado. Se você precisar de qualquer coisa durante a noite, é só me chamar. Dandara não respondeu. Apenas manobrou sua cadeira de rodas. Ela odiava aquela maldita cadeira. Para dentro do quarto e fechou a porta. As primeiras semanas foram tensas e silenciosas. Milena contratou uma enfermeira para cuidar de Dandara durante o dia, enquanto ela estava no trabalho. Mas nas noites e fins de semana, era ela quem assumia. Ela preparava as refeições, descobrindo, para sua surpresa, que na verdade gostava de cozinhar quando havia alguém para cozinhar. Ela ajudava Dandara com a fisioterapia em casa, segurando-a firmemente enquanto ela fazia os exercícios dolorosos e frustrantes. E lentamente, muito lentamente, algo começou a mudar. Começou com pequenas coisas. Dandara percebeu que Milena acordava às 3 da manhã algumas vezes, e ela podia ouvi-la andando pela sala de estar, inquieta e claramente incapaz de dormir. Uma noite, movida por uma curiosidade que ela não queria admitir, Dandara manobrou sua cadeira até a sala. Milena estava sentada no sofá, um copo de uísque nas mãos, olhando fixamente para o nada. Ela se sobressaltou quando viu Dandara, rapidamente colocando o copo de lado como uma criança pega fazendo algo errado. Desculpa, eu te acordei? Milena perguntou, levantando-se imediatamente. Não estava dormindo, Dandara admitiu. A perna dói mais à noite. Algo passou pelo rosto de Milena. Culpa, dor, algo mais profundo que Dandara não conseguiu identificar. Você tomou seu analgésico? Eu não gosto de tomar. Me deixa tonta. Milena assentiu, entendendo. Ela foi até a cozinha e voltou com uma bolsa térmica. Calor ajuda. Posso? Dandara hesitou, mas assentiu. Milena ajoelhou-se ao lado da cadeira de rodas, posicionando cuidadosamente a bolsa térmica sobre a perna de Dandara. Seus dedos roçaram a pele de Dandara por um momento, e ambas sentiram uma centelha elétrica naquele toque acidental. Por que você não dorme? Dandara se ouviu perguntar, surpreendendo a si mesma. Milena voltou ao sofá, mantendo distância. Pesadelos, ela admitiu simplesmente. Revivo o acidente todas as noites. Vejo você voando, caindo, sangrando, e eu acordo e preciso vir aqui e me lembrar que você está viva, que você está se recuperando. Havia algo tão cru, tão honesto naquela admissão, que Dandara sentiu algo em seu peito amolecer levemente, apenas levemente. Eu também tenho pesadelos, ela disse, sua voz mal passando de um sussurro. Mas nos meus, eu estou dançando, e então acordo, e lembro que talvez nunca mais vou dançar. E é como morrer de novo. Os olhos de Milena se encheram de lágrimas. Dandara, eu... Não, Dandara interrompeu, erguendo a mão. Não diz que sente muito de novo. Eu não aguento mais ouvir isso. Só fica aqui comigo? Até eu conseguir voltar a dormir. Milena assentiu, incapaz de falar. E assim elas ficaram. Duas almas quebradas dividindo um silêncio que era, pela primeira vez, não completamente hostil. Era um começo, pequeno, frágil, mas um começo mesmo assim. Os meses que se seguiram foram uma dança estranha e delicada entre proximidade e distância, entre perdão e ressentimento. Dandara começou a fisioterapia intensiva 3 vezes por semana com o Dr. Marcelo, um fisioterapeuta renomado que Milena havia contratado sem pestanejar quanto custava. Cada sessão era uma tortura, horas de exercícios dolorosos que deixavam Dandara exausta e chorando de frustração. Mas ela se recusava a desistir. Mesmo nos dias em que a dor era tão intensa que ela mal conseguia respirar, mesmo nos dias em que olhar para sua perna envolta em ataduras e coberta de cicatrizes a fazia querer gritar, ela continuava.
porque desistir significava aceitar que aquela mulher tinha efetivamente tirado tudo dela, e Dandara Silva não nasceu para aceitar derrota. Milena observava tudo de perto, mesmo quando tentava dar espaço a Dandara. Ela reorganizou sua vida inteira em torno da recuperação da garota. Reuniões de negócios foram remarcadas, viagens canceladas, compromissos sociais ignorados. Seu pai ligava constantemente, reclamando que ela estava deixando a empresa de lado, mas Milena não se importava. Nada parecia importar além de garantir que Dandara se recuperasse. Foi durante uma dessas sessões de fisioterapia em casa, cerca de 4 meses após o acidente, que algo fundamental mudou entre elas. Dandara estava tentando ficar em pé com apoio, suas mãos agarradas firmemente nas barras paralelas que Milena havia mandado instalar na sala. Suor escorria por seu rosto, seus braços tremiam com o esforço, e sua perna esquerda gritava em protesto a cada tentativa de colocar peso sobre ela. Eu não consigo, Dandara ofegou, lágrimas de frustração descendo por seu rosto. Porra, eu não consigo. Você consegue, Milena disse firmemente, posicionando-se atrás dela, pronta para ampará-la se necessário. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, Dandara. Você consegue. Você não me conhece! Dandara explodiu, virando-se bruscamente. Um erro, porque sua perna fraquejou e ela começou a cair. Milena a pegou imediatamente, seus braços envolvendo a cintura de Dandara, segurando-a contra seu corpo. Por um momento elas ficaram assim, congeladas. O rosto de Dandara estava a centímetros do de Milena, tão perto que ela podia sentir a respiração quente contra sua pele. Podia ver as manchinhas douradas nos olhos verdes de Milena. Podia sentir o coração da outra mulher batendo acelerado contra seu próprio peito. Solta, Dandara sussurrou, mas não havia força real em sua voz. Não vou deixar você cair, Milena respondeu, igualmente baixo. E havia algo ali além da preocupação com a perna machucada. Nunca mais vou deixar você cair. Dandara sentiu algo estranho se revirar em seu estômago. Não era ódio, embora ainda houvesse muito disso. Era outra coisa, algo quente e assustador que ela não queria nomear. Ela se afastou bruscamente, quase caindo novamente no processo, mas conseguindo se equilibrar nas barras. Eu quero ir para o quarto, ela disse, evitando olhar para Milena. Nos dias seguintes, Dandara se pegou observando Milena de forma diferente. Notava pequenas coisas que antes ignorava, como Milena sempre acordava meia hora antes dela para preparar café fresco do jeito que Dandara gostava. Como ela assistia vídeos de balete no computador, estudando movimento e técnica mesmo sem saber nada sobre continuar dança, apenas para poder entender melhor o mundo de Dandara. Como seus olhos se iluminavam nas raras ocasiões em que Dandara sorria ou fazia uma piada. Uma noite, Dandara estava em seu quarto quando ouviu música vindo da sala. Curiosa, ela manobrou sua cadeira até lá e parou na porta observando. Milena estava dançando, ou tentando. Seus movimentos eram desajeitados, claramente baseados em algum tutorial de YouTube que ela estava seguindo no laptop. Ela usava apenas uma camiseta larga e shorts de pijama, seus cabelos presos em um coque bagunçado, e havia uma concentração absoluta em seu rosto enquanto tentava executar um pirueta básico. Ela girou, perdeu o equilíbrio e caiu direto no sofá, soltando uma risada frustrada. Merda! Como vocês fazem isso parecer tão fácil? Porque nós treinamos desde os 5 anos, Dandara disse, fazendo Milena pular de susto. Milena ficou vermelha, rapidamente pausando o vídeo. Eu não sabia que você estava aí. Desculpa, eu sei que devo parecer ridícula. Por que você está tentando aprender balé? Dandara perguntou, genuinamente curiosa. Milena ficou em silêncio por um momento, puxando os joelhos contra o peito, em um gesto que a fazia parecer muito mais jovem e vulnerável. Eu queria entender, ela admitiu finalmente. Entender o que eu tirei de você. E pensei que talvez se eu conseguisse sentir, mesmo que só um pouquinho, a magia disso, eu poderia compreender a magnitude da perda. Algo quebrou dentro de Dandara naquele momento. Ela olhou para essa mulher linda e obviamente atormentada, que havia destruído sua vida, mas que também estava claramente se destruindo com a culpa, e sentiu seu ódio começar a rachar, deixando espaço para algo mais complicado por baixo. Você está fazendo tudo errado, Dandara disse, surpreendendo ambas com o tom quase gentil de sua voz. Seu centro de gravidade está todo deslocado. Milena olhou para ela, esperançosa. Você pode me mostrar? Dandara hesitou.
Ensinar balete para a mulher que havia roubado sua carreira parecia masoquista na melhor das hipóteses, mas havia algo no jeito que Milena olhava para ela, tão vulnerável e aberta, que fez Dandara assentir. "Vem aqui", ela disse, posicionando sua cadeira de forma a ter uma visão melhor. "Primeira coisa, ballet não é sobre força bruta. É sobre controle, equilíbrio, graciosidade. Você está tentando forçar o movimento ao invés de fluir com ele." Milena se levantou, prestando atenção absoluta. Durante a próxima hora, Dandara a guiou através dos movimentos básicos, sua voz de instrutora emergindo pela primeira vez desde o acidente. E à medida que ensinava, algo dentro dela começou a despertar. Não a capacidade de dançar, mas a lembrança de por que ela amava tanto isso. "Melhor", Dandara disse quando Milena finalmente conseguiu um pirueta decente. E havia um sorriso genuíno em seu rosto. "Ainda está longe de perfeito, mas é melhor." Milena parou, ofegante e sorrindo, seus olhos brilhando com satisfação. "Eu consegui. Você viu? Eu realmente consegui." Sua alegria era contagiante, e Dandara se pegou rindo, um som que ela não emitia há meses. "Calma, Pavlova. Você fez um pirueta básico, não o Lago dos Cisnes completo. Para mim é o Lago dos Cisnes." Milena insistiu, ainda sorrindo. Então, impulsivamente, ela se aproximou de Dandara e segurou suas mãos. "Obrigada. Por me ensinar. Por não me mandar a merda." Dandara olhou para suas mãos entrelaçadas, sentindo o calor da pele de Milena contra a sua. "Eu ainda quero mandar você a merda na maioria dos dias", ela admitiu. Mas havia um tom leve em sua voz que tirava a maldade das palavras. "Eu sei", Milena disse suavemente. "E você tem todo o direito." Elas ficaram assim por um momento, mãos entrelaçadas, olhares presos um no outro. Havia algo no ar entre elas, uma tensão que não era mais puramente hostil. Era algo novo, algo assustador, algo que nenhuma das duas estava pronta para nomear. Dandara foi quem puxou suas mãos primeiro, limpando a garganta nervosamente. "Está tarde. Eu devia ir dormir." "Claro", Milena disse rapidamente, dando um passo para trás. "Precisa de ajuda?" "Não." A resposta saiu mais brusca do que Dandara pretendia. "Eu consigo sozinha." Mas naquela noite, deitada em sua cama, Dandara não conseguia parar de pensar no sorriso de Milena, no jeito que seus olhos brilhavam quando ela finalmente acertou o movimento, no calor de suas mãos. E pela primeira vez desde o acidente, o último pensamento de Dandara antes de dormir não foi sobre dor ou perda, mas sobre olhos verdes e um sorriso que fazia seu estômago dar cambalhotas estranhas. Na sala de estar, Milena sentava no escuro, suas mãos ainda formigando onde haviam tocado Dandara. Ela sabia que estava pisando em território perigoso. Sabia que o que estava começando a sentir por Dandara era completamente inapropriado, considerando as circunstâncias. Mas seu coração, aparentemente, não se importava com lógica ou apropriação. Ela pensou em Sofia, em como havia sido com ela, intenso, apaixonado, destrutivo. Ela pensou em como havia escolhido a ambição sobre o amor, como havia deixado Sofia partir, porque aceitar seus sentimentos significava aceitar uma parte de si mesma que a assustava. Mas Dandara era diferente. Com Dandara, não havia opção de fugir. Não havia como Milena ignorar ou evitar seus sentimentos quando eles estavam presos juntas naquele apartamento, quando cada dia trazia novos momentos de conexão que ela não havia previsto. Milena pegou seu celular e, pela primeira vez em 3 anos, abriu a conversa com Sofia. A última mensagem ainda estava lá, enviada por Sofia na noite em que Milena havia feito sua escolha final. "Espero que você encontre o que está procurando, Milena. Mas tenho medo que quando você encontrar, já será tarde demais para saber o que fazer com isso." Milena digitou uma resposta, algo que ela deveria ter dito há anos. "Você estava certa, sobre tudo. Desculpa por ter demorado tanto para entender." Ela não esperava a resposta, e não recebeu uma. Mas escrever aquilo, admitir aquilo, foi libertador de uma forma que ela não esperava. Ela havia passado 3 anos fugindo de quem realmente era, de quem realmente amava. Mas Dandara havia mudado isso. Dandara, com sua força feroz e sua vulnerabilidade escondida, com seus olhos castanhos que viam através de todas as defesas de Milena, havia feito algo que ninguém mais conseguira. Fez Milena querer parar de fugir. 6 meses após o acidente, Dandara deu seus primeiros passos sem apoio. Foram apenas 3 passos, cambaleantes e dolorosos,
antes dela precisar se agarrar em Milena para não cair. Mas foram 3 passos. 3 milagres pequenos, mas monumentais. Eu consegui! Dandara gritou, lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. Milena, eu consegui! Milena a segurava firme, também chorando, seu coração explodindo com um orgulho tão intenso que doía fisicamente. Você conseguiu? Eu sabia que você conseguiria. Sem pensar, Milena beijou o topo da cabeça de Dandara. E Dandara congelou. Não era a primeira vez que elas se tocavam. Meses de fisioterapia e cuidados haviam tornado o contato físico algo comum. Mas isso era diferente. Isso era íntimo de uma forma que ia além de cuidador e paciente. Milena percebeu o que havia feito e se afastou rapidamente, suas bochechas ardendo. Desculpa, eu não devia... Não, Dandara a interrompeu, virando-se lentamente, apoiando-se na parede. Seus olhos encontraram os de Milena, e havia algo ali que fez o coração de Milena pular uma batida. Não pede desculpa. Eu gostei. O ar entre elas ficou carregado. Milena abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. O que ela poderia dizer? Que estava se apaixonando por Dandara? Que cada dia se tornava mais difícil manter a distância apropriada? Que ela acordava pensando em Dandara e dormia com o rosto dela sendo a última coisa em sua mente? Dandara, Milena finalmente conseguiu dizer, sua voz rouca. Nós não podemos. Isso não é certo. Você está aqui porque eu te machuquei, porque eu destruí sua vida. Qualquer coisa entre nós seria... Seria o quê? Dandara desafiou, mancando um passo em direção a Milena. Errado? Complicado? Fudido de todas as formas possíveis? Ela deu outro passo, e Milena viu a determinação em seus olhos, aquela mesma força feroz que a havia levado ao Bolshoi. Eu passei 6 meses te odiando. 6 meses culpando você por cada dor, cada lágrima, cada sonho destruído. E você sabe o que é pior? O quê? Milena sussurrou. É que em algum momento no meio de todo esse ódio, eu comecei a te ver. Realmente ver. A mulher que acorda no meio da noite checando se eu estou respirando. A mulher que aprendeu a cozinhar comida brasileira porque percebeu que eu sentia falta. A mulher que desistiu de sua vida inteira para garantir que eu tivesse uma chance de recuperar a minha. Dandara estava bem na frente de Milena agora. Tão perto que seus corpos quase se tocavam. E isso me assusta pra caralho, Milena. Porque eu não deveria sentir isso por você. Não deveria querer. Ela não terminou a frase. Não precisou. Porque Milena fechou a distância entre elas e a beijou. Foi gentil no início, quase hesitante, como se Milena estivesse esperando Dandara empurrá-la para longe. Mas Dandara não empurrou. Em vez disso, ela se agarrou a Milena, suas mãos entrelaçando-se nos cabelos dela, aprofundando o beijo, abrindo a boca e deixando suas línguas se encontrarem em uma dança que era desesperada e faminta, e cheia de meses de tensão não resolvida. Quando finalmente se separaram, ambas estavam ofegantes. Milena apoiou sua testa contra a de Dandara, seus olhos fechados, tentando memorizar aquele momento, aquela sensação, porque ela sabia, Deus, ela sabia, que isso poderia acabar antes mesmo de começar. Eu não queria que fosse assim, Milena sussurrou. Eu queria te conhecer em outras circunstâncias. Queria poder te cortejar direito, sem toda essa bagagem entre nós. Mas não foi assim, Dandara disse, abrindo os olhos e forçando Milena a fazer o mesmo. Foi exatamente assim, fudido e complicado e provavelmente a pior ideia que qualquer uma de nós já teve. Mas eu não consigo mais fingir que não sinto isso, que não sinto você. Elas ficaram assim por um longo momento, apenas se olhando, ambas conscientes de que haviam cruzado uma linha da qual não havia volta. Então Milena, com infinito cuidado, pegou Dandara no colo, fazendo-a enroscar as pernas em sua cintura. Sua perna, Milena disse preocupada. Foda-se minha perna, Dandara disse, capturando os lábios de Milena novamente em um beijo que roubou o fôlego de ambas. Milena a carregou até o quarto. Não o quarto de hóspedes de Dandara, mas seu próprio quarto. Aquele espaço privado que ela nunca havia compartilhado com ninguém. Ela deitou Dandara cuidadosamente na cama, preocupação ainda evidente em cada movimento. Nós podemos parar, Milena disse, acariciando o rosto de Dandara com dedos trêmulos. Se você quiser, nós podemos parar agora e fingir que isso nunca aconteceu. Dandara segurou o rosto de Milena com ambas as mãos, forçando-a a manter contato visual. Eu passei 6 meses tendo minha vida decidida por outras pessoas.
Médicos dizendo o que eu posso ou não fazer. Você decidindo o que é melhor para mim. Todo mundo tendo uma opinião sobre o meu futuro. Ela puxou Milena para mais perto, seus lábios roçando os da outra mulher. Essa é a primeira decisão que é completamente minha desde o acidente. E eu decido você. O que se seguiu foi uma exploração lenta e reverente. Milena tirou a roupa de Dandara com cuidado infinito, beijando cada centímetro de pele exposta, evitando cuidadosamente a perna machucada, mas não ignorando-a completamente. Quando seus lábios traçaram as cicatrizes, Dandara sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Você é linda, Milena murmurou contra a pele de Dandara. Cada parte de você, cada cicatriz, cada marca. Linda. Dandara havia esperado que o sexo com Milena fosse carregado de culpa e conflito. Mas não foi. Foi libertador. Foi como se, através do toque, elas pudessem finalmente expressar tudo que não podiam dizer com palavras. O perdão, o desejo, a conexão que haviam lutado tanto para negar. Quando Milena finalmente a tocou onde ela mais precisava, Dandara arqueou contra ela, soltando um gemido que era parte prazer, parte alívio. Milena a levou devagar ao clímax, seus dedos e boca trabalhando em perfeita sincronia, seus olhos nunca deixando o rosto de Dandara, querendo ver cada expressão, cada momento de êxtase. Quando Dandara caiu, foi nos braços de Milena, e ela sentiu algo dentro dela, algo que havia estado quebrado e raivoso por 6 meses, finalmente começar a se curar. Depois, elas ficaram deitadas juntas, os corpos entrelaçados, os batimentos cardíacos lentamente voltando ao normal. Milena traçava padrões preguiçosos nas costas de Dandara, e Dandara tinha a cabeça apoiada no peito de Milena, ouvindo o ritmo constante de seu coração. O que nós fizemos? Dandara perguntou finalmente, sua voz sonolenta, mas com uma ponta de preocupação. Nós complicamos tudo, Milena admitiu, beijando o topo da cabeça de Dandara. Mas eu não me arrependo. Nem um pouco. Eu também não, Dandara confessou. Então, após um momento de hesitação, Milena, eu preciso te contar uma coisa. Milena se tensionou levemente, preparando-se para o pior. O quê? O Dr. Marcelo disse. Ele disse que se eu continuar progredindo nesse ritmo, há uma chance de eu poder voltar a dançar. Não no nível do Bolshoi, provavelmente nunca no nível de antes. Mas dançar profissionalmente, em alguma capacidade, é possível. Milena se sentou abruptamente, olhando para Dandara com olhos arregalados. Sério? Dandara, isso é incrível. Por que você não me contou antes? Dandara também se sentou, puxando o lençol para cobrir seu peito, de repente tímida, porque eu tinha medo. Medo de acreditar, medo de esperar, e também porque ela fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Porque se eu voltar a dançar, se eu recuperar minha carreira de alguma forma, então o que nós somos? Por que eu ainda estaria aqui? A pergunta pairou no ar entre elas, pesada com implicações. Milena alcançou a mão de Dandara, entrelaçando seus dedos. Você estaria aqui porque quer estar, Milena disse firmemente. Não por obrigação, não por gratidão, não porque precisa de mim, mas porque escolhe ficar. Porque o que há entre nós é real, independente das circunstâncias que nos trouxeram juntas. E se não for? Dandara sussurrou, expressando o medo que a atormentava. E se isso tudo for apenas síndrome de Estocolmo emocional ou alguma merda assim? Milena não tinha resposta para isso, porque a verdade era que ela também havia se perguntado a mesma coisa. Havia passado noites sem dormir, questionando se os sentimentos de Dandara eram reais ou apenas um produto das circunstâncias extraordinárias que elas compartilhavam. Então nós descobrimos, Milena disse finalmente. Juntas, sem pressão, sem expectativas, nós deixamos isso se desenvolver naturalmente e vemos aonde nos leva. Dandara estudou o rosto de Milena por um longo momento, procurando por sinais de dúvida ou falsidade. Mas tudo que ela viu foi sinceridade e algo mais profundo, algo que se parecia perigosamente com amor. Ok, Dandara disse, deitando-se de volta nos braços de Milena. Nós descobrimos juntas. Naquela noite, pela primeira vez em 6 meses, ambas dormiram sem pesadelos. Os meses seguintes foram uma dança delicada entre recuperação e romance. Dandara se dedicou à fisioterapia com renovado vigor, impulsionada não apenas pelo desejo de dançar novamente, mas também pela vontade de provar, para si mesma e para Milena, que seu relacionamento não era apenas uma função de sua dependência. Milena, por sua vez,
Começou a reconstruir sua própria vida. Ela voltou ao trabalho em tempo integral, mas com uma perspectiva diferente. As aquisições implacáveis e a ambição cega que antes a definiam foram substituídas por algo mais equilibrado. Ela ainda era brilhante, ainda era bem-sucedida, mas agora havia algo mais importante em sua vida do que apenas acumular mais poder e riqueza. Elas mantiveram o relacionamento em segredo no início, ambas conscientes de como pareceria para o mundo exterior. A mulher que havia atropelado a bailarina agora estava namorando ela? A mídia teria um dia de campo com isso, e nenhuma delas estava pronta para esse escrutínio. Mas, em particular, elas construíram algo bonito e real. Jantares em casa, onde Milena tentava ensinar Dandara sobre vinhos, e Dandara ensinava Milena sobre samba. Noites assistindo documentários de balé, Dandara comentando sobre a técnica enquanto se aconchegava contra Milena. Manhãs preguiçosas na cama, explorando os corpos uma da outra com uma familiaridade crescente que nunca perdia sua emoção. Foi Conceição quem finalmente confrontou Dandara sobre o relacionamento. Ela tinha vindo para uma de suas visitas regulares e imediatamente notou algo diferente. A forma como Dandara e Milena se moviam uma ao redor da outra. A linguagem corporal inconsciente de duas pessoas intimamente conectadas. "Filha", Conceição disse quando estavam sozinhas na cozinha, "você precisa me contar o que está acontecendo entre você e a Milena." Dandara congelou, a xícara de café parando a meio caminho de sua boca. "Mãe, eu..." "Não me venha com mentira." Conceição a interrompeu, mas sua voz era gentil. "Eu sou sua mãe. Eu te conheço melhor do que você conhece a si mesma, e eu vejo como você olha para ela, como ela olha para você." Dandara colocou a xícara na bancada, seus ombros caindo em derrota. "Você está brava?" "Brava?" Conceição pareceu genuinamente surpresa. "Bebê, por que eu estaria brava?" "Porque ela me atropelou, mãe. Ela destruiu minha carreira, quase me matou, e agora eu estou apaixonada por ela. Como isso pode ser certo?" Conceição puxou sua filha para um abraço apertado, e Dandara sentiu lágrimas que não sabia que estava segurando começarem a cair. "O coração não segue lógica, meu amor. Ele não se importa com o que é conveniente ou apropriado. Ele simplesmente sente. Mas e se eu estiver errada?" Dandara soluçou contra o ombro da mãe. "E se isso for apenas porque ela cuidou de mim? Porque eu estava vulnerável?" Conceição segurou o rosto de Dandara entre suas mãos, forçando-a a fazer contato visual. "Você acha que é por isso? Honestamente?" Dandara pensou sobre isso. Realmente pensou. Sobre como seu coração acelerava quando Milena entrava na sala. Sobre como o toque de Milena a fazia sentir mais viva do que dançar jamais havia feito. Sobre como, quando imaginava seu futuro, Milena estava sempre lá, não como uma obrigação, mas como uma escolha que ela fazia todos os dias. "Não", Dandara admitiu finalmente. "Não é por isso." "Então está tudo bem", Conceição disse simplesmente. "Sim, as circunstâncias foram terríveis. Sim, vocês começaram da pior forma possível. Mas isso não invalida o que vocês sentem agora. Amor não vem com pré-requisitos, bebê. Ele apenas vem." Aquela conversa foi libertadora para Dandara. Ela parou de questionar seus sentimentos tão obsessivamente e começou a simplesmente viver neles, experimentá-los plenamente. 9 meses após o acidente, Dandara recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era do diretor de uma companhia de dança contemporânea de São Paulo. "Senhorita Silva, meu nome é Roberto Alves. Eu ouvi falar de sua história, da sua recuperação, e eu me pergunto se você estaria interessada em se apresentar conosco." Dandara quase deixou o telefone cair. "Se apresentar? Mas eu não sei se consigo mais dançar naquele nível." "Dança contemporânea não é como ballet clássico", Roberto explicou. "Nós trabalhamos com os corpos que temos, com as histórias que carregamos. Sua história, sua luta, suas cicatrizes, tudo isso pode ser parte da sua dança. Eu adoraria trabalhar com você, ver o que podemos criar juntos." Quando Dandara contou a Milena, a outra mulher a girou na cozinha, ignorando seus protestos sobre sua perna, pura alegria radiando de seu rosto. "Você vai fazer isso, certo?" Milena perguntou, ainda segurando Dandara. "Você vai dançar de novo?" Dandara olhou para essa mulher que ela havia odiado e agora amava. Essa mulher que havia quebrado e ajudado a reconstruir, e sentiu algo se acalmar dentro dela. "Sim", ela disse sorrindo. "Eu vou dançar de novo." A premiere foi marcada para daqui a 3 meses.
Roberto desenvolveu uma peça especialmente para Dandara, chamada Fênix, sobre morte, renascimento e a beleza que pode emergir da tragédia. Os ensaios foram brutais. Havia dias em que a perna de Dandara simplesmente se recusava a cooperar, onde a dor era tão intensa que ela tinha que parar no meio de uma sequência. Mas ela persistia, trabalhando com seu corpo ao invés de contra ele, aprendendo novas formas de se mover, que levavam em conta suas limitações enquanto celebravam suas forças. Milena ia a todos os ensaios que podia, sentando-se nas sombras do teatro, assistindo Dandara redescobrir sua arte. E uma noite, após um ensaio particularmente bem-sucedido, Dandara ficou no palco após todos terem ido embora, perdida em pensamentos. Milena se aproximou silenciosamente, sabendo quando Dandara precisava de espaço e quando precisava de presença. Desta vez, era presença. No que você está pensando? Milena perguntou, envolvendo os braços ao redor da cintura de Dandara por trás, apoiando o queixo em seu ombro. Estou pensando que há 1 ano atrás, eu achei que minha vida tinha acabado, Dandara disse, entrelaçando seus dedos com os de Milena. Eu estava tão certa de que sem o Bolshoi, sem meu corpo perfeito e intacto, eu não era nada. E agora? Agora eu sei que eu estava errada. Não sobre a dor ou sobre a perda. Isso tudo foi real. Mas sobre o fim. Dandara se virou nos braços de Milena, enfrentando-a. Não foi um fim. Foi um recomeço. Um recomeço fudido e doloroso. Mas um recomeço mesmo assim. Dandara Silva, Milena disse, com aquele sorriso suave que era reservado apenas para ela. Você é a pessoa mais incrível que eu já conheci. Mesmo depois de eu ter te odiado por 6 meses? Especialmente por causa disso. Milena riu. Você tinha todo o direito de me odiar para sempre. O fato de você ter escolhido me perdoar, me amar, isso é um presente que eu não mereço, mas pelo qual sou grata todos os dias. Elas se beijaram ali, no palco vazio, sob as luzes fantasmagóricas do teatro. E foi perfeito. A noite da premiere chegou mais rápido do que qualquer uma delas esperava. O teatro estava lotado. Amigos, família, críticos de dança e até alguns jornalistas que haviam ouvido rumores sobre a bailarina que havia voltado dos mortos. Nos bastidores, Dandara respirava profundamente, tentando acalmar seus nervos. Sua mãe e Kaique estavam ali, junto com Jéssica e outros amigos da companhia. E Milena, sempre Milena, segurando sua mão como se ela fosse a única coisa que a mantinha ancorada à terra. Você vai ser incrível, Milena sussurrou, beijando suavemente os lábios de Dandara. Eu te amo. Era a primeira vez que qualquer uma delas havia dito essas palavras em voz alta. Dandara sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas ela sorriu através delas. Eu também te amo, mesmo que você dirija como uma louca. Milena riu. Aquele som rico e genuíno que Dandara havia aprendido a amar. Muito cedo para fazer piadas sobre o acidente? Provavelmente, Dandara admitiu. Mas se eu não fizer piada, eu choro. Então, a chamada de 5 minutos ecoou pelos bastidores. Era a hora. Dandara deu um último beijo em Milena e se dirigiu para as coxias, seu coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. A música começou. As luzes se ergueram e Dandara entrou no palco. No início, havia medo. Medo de que seu corpo a traísse, de que ela não conseguisse, de que tudo fosse desmoronar. Mas então ela começou a se mover e algo mágico aconteceu. Seu corpo, esse corpo que ela havia odiado e culpado e finalmente aprendido a aceitar novamente, respondeu. Não perfeitamente, não como antes, mas lindamente, à sua própria maneira única. Ela dançou sua dor, dançou o acidente, a recuperação, o ódio e, eventualmente, o amor. Cada movimento contava uma história, e o público estava hipnotizado. Quando ela caiu, um movimento coreografado que representava o acidente, havia gaspes audíveis na plateia. E quando ela se levantou novamente, mais forte, mais feroz, houve lágrimas. Na primeira fila, Milena estava chorando abertamente, sua mão sobre a boca, seus olhos nunca saindo de Dandara. Ela viu tudo ali no palco. Viu a mulher que ela havia quase destruído redescobrir sua força, sua paixão, sua vida. E ela entendeu, pela primeira vez verdadeiramente, a magnitude do que Dandara havia perdido. E quanto milagre era que ela tivesse encontrado de novo. Quando a peça terminou, o silêncio no teatro durou um batimento de coração. 2,
Então a sala explodiu em aplausos ensurdecedores. Standing ovation imediata. Pessoas chorando, gritando, batendo os pés. Dandara ficou no centro do palco. Respiração pesada, suor escorrendo por seu rosto, e sorriu. Um sorriso genuíno, completo, radiante. Ela havia feito. Ela havia voltado. Após o show, havia uma recepção nos bastidores. Dandara estava rodeada de pessoas oferecendo parabéns, críticos querendo entrevistas, outros dançarinos expressando admiração, mas seus olhos continuavam procurando por uma pessoa. Milena apareceu finalmente, abrindo caminho pela multidão. Quando seus olhos se encontraram, algo passou entre elas. Uma compreensão, uma promessa, um futuro. Vem comigo, Dandara disse, pegando a mão de Milena e a puxando para longe da multidão, ignorando os protestos de pessoas querendo falar com ela. Ela a levou até o teto do teatro, um lugar tranquilo, onde elas podiam ver as luzes da cidade se estendendo infinitamente. Eu precisava de um momento só nosso, Dandara explicou, ainda segurando a mão de Milena. O ar noturno era frio contra sua pele ainda aquecida da performance, mas ela não se importava. Você foi transcendente, Milena disse, sua voz embargada de emoção. Dandara, eu não tenho palavras. Foi a coisa mais linda que eu já vi. Dandara se virou para encará-la completamente, e havia uma seriedade em seus olhos que fez o coração de Milena acelerar. Quando eu estava lá em cima, dançando, eu percebi algo. Durante meses eu achei que você havia tirado minha vida de mim, que aquela noite no acidente foi o fim de tudo que eu era. Milena abriu a boca para falar, mas Dandara colocou um dedo suavemente sobre seus lábios. Deixe eu terminar, Dandara disse com um pequeno sorriso. Eu estava errada. Você não tirou minha vida. Você mudou ela. E sim, foi doloroso pra caralho. Foi a coisa mais difícil que eu já passei. Mas também me levou até você. Me forçou a crescer de maneiras que eu nunca teria crescido. Me ensinou que eu sou mais do que apenas uma técnica perfeita e um corpo sem defeitos. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Milena agora. Dandara, eu te amo, Dandara disse, as palavras saindo fortes e claras. Não porque você cuidou de mim, não porque me sinto obrigada. Eu te amo porque você me vê, realmente me vê, de uma forma que ninguém nunca viu. Você vê minhas cicatrizes e não apenas as aceita, mas as ama como parte do todo. Você me desafiou a ser melhor, mais forte, mais completa. Milena puxou Dandara para um abraço apertado, enterrando o rosto em seus cabelos. Eu passei tanto tempo achando que era um monstro por ter te machucado, tanto tempo me odiando. Eu sei, Dandara sussurrou, acariciando as costas de Milena. E eu também passei tempo te odiando. Mas ódio é tão cansativo, Milena, e vida é curta demais para desperdiçar com ódio quando você pode escolher amor. Elas ficaram assim por um longo momento, apenas se segurando. O barulho distante da cidade ao redor delas, as estrelas acima, o mundo inteiro reduzido a apenas as duas delas. Finalmente, Milena se afastou o suficiente para olhar Dandara nos olhos. Eu quero fazer isso direito, ela disse. Eu quero te levar em dates de verdade, te apresentar como minha namorada, não esconder o que sentimos. As pessoas vão falar, Dandara avisou. A imprensa vai ter um surto quando descobrirem. Deixa eles falarem, Milena disse com uma determinação feroz. Eu não me importo com o que pensam. Por toda a minha vida eu me importei demais com opiniões alheias. Vivi de acordo com expectativas de outras pessoas. Isso me custou, Sofia. Me custou anos de felicidade. Eu não vou deixar isso me custar você também. Dandara sorriu, aquele sorriso radiante que iluminava seu rosto inteiro. Então vamos fazer isso. Juntas. Sem esconder. Sem vergonha. Juntas. Milena concordou, selando a promessa com um beijo que roubou o fôlego de ambas. 3 meses depois, a história estava em todas as revistas e sites de fofoca. Empresária e bailarina que ela atropelou assumem relacionamento. As manchetes variavam de sensacionalistas a genuinamente curiosas, mas Milena e Dandara enfrentaram tudo de mãos dadas, literalmente. Elas deram uma entrevista exclusiva para uma revista LGBTQ+ importante, onde contaram sua história completa, a tragédia, a recuperação, o inesperado amor que floresceu das cinzas. A resposta foi majoritariamente positiva, com muitas pessoas dizendo que sua história havia lhes dado esperança, que provava que até das piores circunstâncias algo bonito podia nascer. Claro que havia críticos. Sempre havia. Alguns acusavam Dandara de síndrome de Estocolmo.
Outros diziam que Milena estava se aproveitando de sua vítima. Mas as duas aprenderam a filtrar o ruído, a focar no que realmente importava, o que elas sabiam ser verdade sobre seu relacionamento. A carreira de Dandara floresceu. Phoenix foi um sucesso crítico e popular, levando a mais convites para performances. Ela nunca voltaria ao ballet clássico no nível do Bolshoi, mas ela havia encontrado uma nova forma de expressão na dança contemporânea que era, em muitos aspectos, mais satisfatória e pessoal. Milena também mudou. Ela usou sua influência e recursos para criar uma fundação dedicada a apoiar artistas que haviam sofrido lesões incapacitantes, ajudando-os a encontrar novas formas de expressão ou transição de carreira. Era sua forma de transformar a tragédia que havia causado em algo positivo, de garantir que a história de Dandara não fosse única em ter um final feliz. 1 ano após a premiere de Phoenix, Milena acordou com Dandara ainda dormindo ao seu lado, cabelos espalhados no travesseiro, expressão tranquila e serena. Ela observou por um momento, ainda maravilhada de que isso era sua vida agora, que ela tinha o privilégio de acordar ao lado dessa mulher incrível todos os dias. Dandara se mexeu, lentamente acordando, um sorriso preguiçoso aparecendo em seu rosto quando seus olhos encontraram os de Milena. Você está me observando dormir de novo. Isso é meio creepy, sabia? Não consigo evitar, Milena disse, beijando suavemente seus lábios. Você é linda demais. Lisonjeira, Dandara murmurou, mas estava sorrindo. Então ela percebeu algo diferente no jeito que Milena estava olhando para ela. O que foi? Milena respirou fundo, seu coração acelerado. Ela havia planejado fazer isso durante um jantar romântico, ou talvez durante uma viagem especial. Mas naquele momento, com a luz da manhã entrando pela janela e iluminando o rosto de Dandara, pareceu o momento perfeito. Dandara Silva, Milena começou, sua voz tremendo levemente. Você mudou minha vida de todas as formas possíveis. Me ensinou sobre força verdadeira, sobre perdão, sobre amor que não conhece limites ou condições. E eu sei que começamos da pior forma possível, que nossa história é complicada e não convencional. Mas eu não mudaria um único momento, porque cada passo nos trouxe até aqui. Dandara estava completamente acordada agora, seus olhos arregalados, seu coração disparado enquanto percebeu onde isso estava indo. Milena alcançou a gaveta da mesinha de cabeceira e tirou uma pequena caixa de veludo. Eu quero passar o resto da minha vida te fazendo feliz, te apoiando, te amando da forma que você merece. Então, ela abriu a caixa, revelando um anel lindo e elegante. Você aceita se casar comigo? Lágrimas imediatamente encheram os olhos de Dandara. Ela olhou para o anel, depois para Milena, depois de volta para o anel, como se não conseguisse processar o que estava acontecendo. Você está falando sério? Dandara finalmente conseguiu dizer, sua voz saindo em um sussurro emocionado. Completamente sério, Milena disse, ela própria com lágrimas nos olhos agora. Eu nunca falei tão sério sobre nada na minha vida. Sim, Dandara disse, e então mais alto, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, eu aceito, caralho, sim. Milena riu, aliviada e eufórica, colocando o anel no dedo de Dandara com mãos trêmulas. Então Dandara a puxou para um beijo que era molhado de lágrimas e perfeito em todos os sentidos. Eu te amo tanto, Dandara disse quando finalmente se separaram, admirando o anel em seu dedo. Quem diria que a pior noite da minha vida me levaria ao melhor futuro? Quem diria? Milena concordou, puxando Dandara para mais perto, ambas deitadas de volta na cama, entrelaçadas. Mas eu sou grata, por tudo, até pela parte horrível, porque ela nos trouxe aqui. Elas ficaram assim por horas, fazendo planos, sonhando com o futuro, ocasionalmente parando para se beijar, porque ainda não conseguiam acreditar que isso era real. O casamento aconteceu 6 meses depois, uma cerimônia íntima em uma praia isolada com apenas família próxima e amigos mais queridos. Dandara usou um vestido simples, mas elegante que permitia movimento fácil, porque, naturalmente, havia uma dança coreografada especial durante a recepção. Quando chegou a hora dos votos, ambas estavam chorando antes mesmo de começar a falar. Milena, Dandara começou, sua voz quebrando de emoção. Você entrou na minha vida da pior forma possível, e por muito tempo, eu te culpei por ter destruído meus sonhos. Mas a verdade é que você não os destruiu, você os transformou. Você me ensinou que sonhos podem mudar, que o fim de um caminho pode ser o começo de outro ainda mais bonito.
Você me mostrou que cicatrizes não são sinais de fraqueza, mas mapas de sobrevivência. E mais importante, você me amou, realmente me amou, quando eu achei que era impossível ser amada de novo. Eu prometo te amar todos os dias, nas alegrias e nas dificuldades, na saúde e na doença, hoje e para sempre. Não havia um olho seco na plateia quando Dandara terminou. Milena tinha que respirar fundo várias vezes antes de conseguir falar. Dandara, ela finalmente disse, sua voz rouca mais firme. Eu cometi o pior erro da minha vida naquela noite. E eu vou carregar isso comigo sempre. Mas você me ensinou que erros não definem quem somos. O que fazemos depois deles é que define. Você me deu uma segunda chance que eu não merecia. Me deu seu coração quando você tinha todo o direito de me dar apenas ódio. Você é a pessoa mais forte, mais corajosa, mais incrível que eu já conheci. E eu prometo passar cada dia do resto da minha vida sendo digna do seu amor, te apoiando, te celebrando e te lembrando o quão extraordinária você é. Eu te amo, hoje e sempre. Quando a oficiante finalmente disse: podem beijar as noivas, o beijo foi recebido com aplausos e gritos de celebração. E quando elas se separaram, ambas rindo e chorando, o mundo parecia perfeito. A recepção foi uma celebração alegre e barulhenta. Dona Conceição dançou com suas filhas, porque Milena agora era sua filha também, ela havia declarado firmemente. Jéssica fez um discurso hilário sobre como ela sempre soube que Dandara precisava de alguém que a desafiasse. E quando Dandara performou sua dança especial, uma peça sobre amor, perdão e recomeços, não havia um único olho seco no lugar. Mais tarde naquela noite, quando todos já tinham ido embora e elas estavam finalmente sozinhas em seu quarto, Milena carregou Dandara para a cama em seus braços, fazendo-a rir. Você não precisa me carregar, você sabe. Eu consigo andar. Eu sei, Milena disse, depositando-a gentilmente. Mas eu gosto de fazer isso. Me faz sentir como se estivesse te protegendo. Você sempre me protegeu, Dandara disse suavemente, puxando Milena para se deitar ao seu lado. Desde aquela primeira noite no hospital, você tem sido minha protetora, minha cuidadora, minha parceira. E agora sua esposa, Milena acrescentou, ainda maravilhada com a palavra. Minha esposa, Dandara repetiu, testando como soava. Deus, eu amo como isso soa. Elas fizeram amor aquela noite com uma ternura e paixão que era ao mesmo tempo familiar e emocionante. Cada toque era uma promessa, cada beijo uma reafirmação de tudo que haviam superado para chegar ali. Depois, deitadas entrelaçadas, pele contra pele, batimentos cardíacos sincronizados, Dandara traçou padrões preguiçosos no braço de Milena. Obrigada, ela sussurrou no escuro. Pelo quê? Milena perguntou, sonolenta e satisfeita. Por não desistir de mim, por não desistir de nós, mesmo quando eu te odiei, mesmo quando tudo parecia impossível. Milena beijou o topo de sua cabeça. Nunca foi uma opção desistir de você. Desde o momento que eu te vi naquela rua, mesmo antes de conhecer quem você era, algo dentro de mim sabia que você seria importante, que você mudaria tudo. E mudei? Dandara perguntou, olhando para cima para encontrar os olhos de Milena. Completamente, Milena confirmou. Para melhor, de todas as formas possíveis. Elas adormeceram assim, completamente em paz, completamente felizes, completamente enamoradas. 5 anos depois, Dandara estava nos bastidores de um teatro em Nova York, preparando-se para a estreia de sua primeira coreografia própria. Ela havia se tornado não apenas uma dançarina respeitada, mas também uma coreógrafa emergente, criando peças que exploravam temas de trauma, recuperação e resiliência. Milena estava ali, como sempre, segurando sua mão, fornecendo força silenciosa. Nervosa? Milena perguntou. Apavorada, Dandara admitiu com um sorriso. Mas do jeito bom. Seu telefone tocou. Uma mensagem de vídeo de Conceição, segurando um bebê pequeno e rechonchudo. Sua filha, Luna, que havia nascido 6 meses atrás através de uma barriga de aluguel. A bebê estava vestida com um bode que dizia: Mamãe é uma estrela, e Dona Conceição estava fazendo caretas para fazê-la sorrir. Sua avó vai te estragar completamente, Dandara disse para a tela, seu coração se enchendo de amor. Ela merece ser estragada, Milena disse, abraçando Dandara por trás e também olhando para o vídeo. Assim como você merecia ser estragada quando finalmente conseguir algum tempo livre.
Dandara riu, virando-se nos braços de Milena. Você acha que algum dia nossas vidas vão ficar mais calmas? Deus, espero que não. Milena disse com um sorriso. Calma é chato. Eu gosto da nossa vida caótica e linda. Nossa vida caótica e linda. Dandara repetiu, gostando de como soava. Eu também gosto. A chamada de 5 minutos ecoou pelos bastidores. Dandara respirou fundo, centrando-se, preparando-se. Milena beijou suavemente seus lábios. Vai lá e mostre ao mundo o quão incrível você é. Dandara sorriu, aquele sorriso radiante que ainda fazia o coração de Milena pular. Te amo mais. Impossível. E com isso, Dandara caminhou em direção ao palco, sua perna ocasionalmente protestando, mas nunca a impedindo. Seu coração cheio de amor e propósito e pura alegria de estar viva. Quando ela entrou no palco e as luzes se acenderam, ela olhou para a plateia. Viu Milena na primeira fila. Viu sua mãe ao lado dela com Luna no colo. Viu amigos e colegas e estranhos que haviam vindo testemunhar sua arte. E ela sentiu, profundamente e verdadeiramente, que estava exatamente onde deveria estar. Sua vida não havia seguido o plano. Havia sido desviada, quebrada, reconstruída de formas que ela nunca poderia ter previsto. Mas olhando para trás, ela não mudaria nada, porque cada dor, cada lágrima, cada momento de desespero a havia levado até aqui, até essa vida linda e imperfeita, até esse amor transformador, até essa versão de si mesma que era mais forte e completa do que a garota de 19 anos que havia recebido aquele envelope do Bolshoi jamais poderia ter sido. E quando a música começou e ela começou a dançar, não era apesar de suas cicatrizes, mas através delas. Elas eram parte de sua história, parte de sua força, parte de sua arte. E isso, ela percebeu, era o verdadeiro significado de Fênix. Não apenas ressurgir das cinzas, mas usar essas cinzas para criar algo ainda mais belo do que o que veio antes. A vida de Dandara havia mudado irrevocavelmente naquela noite de 1 ano atrás. Mas olhando para Milena na plateia, para a vida que elas haviam construído juntas, ela entendeu que às vezes o destino precisa nos quebrar completamente para nos mostrar como somos verdadeiramente fortes. E às vezes, a pessoa que nos quebra é exatamente a pessoa que nos ajuda a nos reconstruir, não como éramos antes, mas como algo novo, algo diferente, algo incrivelmente, maravilhosamente melhor. E assim, sob as luzes do palco, Dandara dançou sua verdade, dançou seu amor, dançou sua vida, e foi absolutamente perfeito.